Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal mostrando as minhas anotações e marcações na minha Bíblia. E hoje eu vou mostrar as anotações e marcações no livro de Êxodo. Como vocês gostaram muito do vídeo de Gênesis, eu tô continuando aí a série para eu saber que você tá gostando, que quer que eu continue dando like, comentando, te ajudar aí a se inspirar e entender melhor como usar um color code, como fazer anotações na sua Bíblia. E aí você vai conseguir mergulhar no texto, que é o que eu sempre falo aqui no canal. Então bora pro vídeo. Esse vídeo vai ser dividido assim, para ficar mais fácil para vocês. Primeiro eu vou fazer um tour pelo livro mostrando todas as páginas. Em seguida eu vou mostrar os 5 tipos de anotações que eu faço com um exemplo de cada. Depois eu vou mostrar o meu color code e um exemplo de marcação que eu fiz com cada cor. Depois você comenta aqui para mim se esse formato vai ficar legal, se deu para entender, pra gente continuar nos próximos vídeos. Então eu estudei Êxodo na minha Bíblia e é assim que ela ficou. Uma coisa que vocês podem ter observado aí é que o livro de Gênesis está mais anotado que o de Êxodo. Isso porque o livro de Gênesis é um livro que eu amo, então eu quero esmiuçar cada versículo, cada história. Já em Êxodo eu anotei menos coisas. Um outro fator interessante também é que quando eu estudei Êxodo, eu ainda não tinha minha Bíblia de estudo. Então, provavelmente, na próxima vez que eu voltar em Êxodo, ela vai voltar com bastante anotações. Mas em todos os livros da minha Bíblia que eu for mostrar para vocês nessa série, eu não vou mentir nada para vocês. Eu vou abrir minha Bíblia do jeito que ela está naquele dia da gravação e mostrar. Não vou ficar anotando só para ficar cheio de coisa para vocês verem, não. Vou mostrar a realidade. Tá passando aí na tela para vocês os 5 tipos de anotações que eu faço na minha Bíblia. O primeiro tipo é para destacar ou chamar a atenção. Geralmente eu faço uma ilustração ou eu pego uma frase e escrevo bem grande ali do lado. E em Êxodo eu não fiz nenhuma ilustração, mas vocês estão vendo aí, não sei se tá focando, meninas, que tem aqui de lápis, ó, colagem Moisés, sarça ardente, as 10 pragas, tá vendo aqui de lápis? É porque quando eu estava lendo, eu pensei, vou fazer essa ilustração aqui do lado. Aqui eu anotei uma frase que eu quero escrever aqui, tá vendo? Então eu rabisquei aqui de lápis, coloquei a frase que eu quero escrever grande. Então provavelmente na hora que eu estava lendo, eu não ia ter tempo de fazer a ilustração. Mas aí eu indiquei aqui do lado para um dia eu fazer, quando eu voltar aqui. O segundo tipo são as minhas impressões. Olha aqui já um exemplo bem no comecinho. Estava falando aqui sobre o capítulo 4, que está contando os sinais concedidos a Moisés, quando Deus manda ele jogar o cajado no chão, enfim, né? E quando Deus chama para liderar, tirar o povo do Egito. Aí, olha a impressão que eu tive. Moisés não aceitou o chamado fácil, mesmo vendo os sinais que Deus dava. A sarça ardente, né? Tava pegando fogo, mas não se queimava. O cajado que Deus falou para ele jogar no chão, virou uma serpente. Mesmo Deus mostrando várias coisas, Moisés ainda ficava, ai, Senhor, mas eu não sei falar. E essa foi minha impressão sobre isso, porque, né, quantas vezes Deus chama a gente para fazer as coisas, dá todos os sinais que é pra gente fazer, mas a gente fica, mas eu não sei, eu acho que tem alguém mais capacitado. Aqui já é mais pro final do livro, onde eles estavam fazendo os utensílios pro templo e estava falando sobre os artesãos. E o texto falou que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Olha só, os dons de Deus não são só pregar, cantar. Deus deu habilidades artísticas, né? O Espírito deu habilidades artísticas. Aí eu coloquei aqui em cima, minhas impressões. Deus deu a eles capacidade e habilidade para projetar e executar os trabalhos. Terceiro tipo são estudos, comentários de Bíblia de estudo, enfim, que eu faço informações importantes que me ajudam a entender o texto. Um exemplo desse tipo é aqui sobre a Páscoa. Eu anotei o nome original da Páscoa e aqui eu fiz o que eu geralmente faço, que é fazer uma estrelinha na informação que eu quero falar sobre e colocar ela aqui. Aí se tiver mais de uma, eu coloco estrelinha o número 1 e a estrelinha número 1 para poder identificar mais fácil, né? E aqui estava falando, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deve ser o primeiro mês do ano para vocês. E aí eu coloquei a informação que eu estudei. Mês de Abib, que seria março e abril do nosso calendário. Para os judeus seria o primeiro mês do ano religioso, o mês que inaugurava o começo da primavera.
Abib significa primavera. Então, toda vez que tem uma informação relevante que eu estava estudando ali na hora, eu coloco o significado de nomes, nome no original, significado do nome do mês, enfim. São exemplos desse tipo de anotação. E o quarto tipo são os comentários, que geralmente é uma interpretação de alguém sobre um texto, ou uma informação que eu vi numa pregação sobre aquele texto, que eu sempre coloco nesses post-its assim, porque se eu achar uma interpretação melhor, ou se eu ver em algum momento que aquela interpretação não tá tão correta, eu posso só tirar esse post-it, né? Não preciso estragar a Bíblia ou ter que colar alguma coisa por cima. Aí pode ser informação de algum livro que eu li, pregação, alguém que me explicou uma interpretação que ele tem sobre aquele texto. Aí eu tenho esses exemplos aí que vocês estão vendo, que vocês viram no início. Acho que aqui no final até tem só esse aqui. E o quinto tipo são as folhas de anexo, que aqui em Êxodo eu só tenho esse, que é de genealogia. Eu faço ou genealogia, ou então, quando tem muita informação e eu já escrevi tudo, eu coloco essa folhinha. Eu vou deixar na descrição um short, que é um vídeo curtinho que eu fiz de como eu faço para colar essa folha de anexo aqui e ela ficar assim, né? De forma que não me atrapalhe a ler o texto. Agora vamos para os exemplos de como eu uso o meu color code. Esse é o pause para te lembrar de deixar o like. Meu color code é esse aqui, eu vou dar um exemplo de cada um. De azul eu marco palavras de Deus. E no tour aí vocês já devem ter visto que eu marquei bastante de azul aqui em Êxodo, ó. Em Êxodo, Deus fala muito, né? Que são palavras proferidas realmente por Deus. E Deus fala muito. Tem os 10 mandamentos, tem os mandamentos sobre como o tabernáculo deveria ser. Então, como é bastante coisa, eu marquei até aqui do lado, para não ter que colorir minha Bíblia toda. E o que me marcava mais, eu fazia aqui grifando. Mas, ó, eu fiz bastante isso. Vocês vão ver que em Levítico eu também fiz bastante. De verde são palavras que me dão esperança. Vamos ver se eu marquei alguma coisa de verde aqui em Êxodo. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Quando Moisés chegou ali com a notícia para eles de que o Senhor estava ali querendo libertar eles, tirar eles do Egito, deu muita esperança para eles, né? Então eu marquei de verde. Depois nós temos de roxo, coisas que não agradam a Deus, e de rosa, coisas que agradam ou características de Deus. Um exemplo aqui de roxo falando sobre Faraó. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo, os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, que é um exemplo de algo que a gente não deve deixar acontecer com a gente. Endurecer o coração, né, para a voz de Deus, quando a gente ouvir um conselho de Deus. Então, esse tipo de coisa que eu marco de roxo. E de rosa, vamos achar um exemplo aqui. A gente tem o Cântico de Moisés, onde ele fala características de Deus, né? O Senhor é minha força, é minha canção, minha salvação, Ele é meu Deus, eu louvarei, o Deus de meu pai. Então ele tá falando louvores a Deus, né? Falando as características dele. E uma atitude para fazer igual foi o que eu marquei aqui, que Jetro, sogro de Moisés, falou o seguinte sobre Deus: agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então aqui ele estava reconhecendo quem Deus era. E aí na hora que eu estava lendo, né, eu vi que era algo que eu deveria fazer igual. De laranja, que são conselhos, alertas e advertências, vamos ver se eu marquei alguma coisa aqui. Não marquei nada de laranja aqui em Êxodo. E como eu sempre falo com vocês e vou continuar falando ao longo dessa série, não tem problema algum. O objetivo do Color Code é te ajudar, igual eu tô fazendo agora, identificar mais fácil os textos, o que o texto falou com você naquele dia, e te ajudar a ter uma leitura ativa, ou seja, enquanto você está lendo, você tem ali uma atividade, você está se concentrando para tentar entender sobre o que aquele texto fala para usar seu color code. Então é com esse objetivo, e não com o objetivo de complicar, de colocar uma regra, não, porque eu tenho que marcar alguma coisa de laranja. Não tem, não precisa. E de amarelo são outras informações. Geralmente é alguma informação sobre, por exemplo, o parentesco dos personagens. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornando-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então, são informações que não se encaixam nas outras cores,
Aí vocês vão ver que tem bastante aqui no livro de Êxodo. E vocês viram ali que tem uma interrogação, que é o que eu sempre coloco aqui de lápis. Se tem um texto que eu não entendi muito bem, mas naquele momento eu não vou conseguir estudar, tô com mais pressa naquele dia, eu não posso esquecer de que ficou alguma coisa sem entender. Então eu sempre faço uma setinha assim com lá, coloco a interrogação e coloco com lá, com a fé de que um dia eu vou apagar essa interrogação e vou conseguir entender. E esse aqui é o meu livro de Êxodo atualmente. Além dessa série aqui, gente, nós temos uma série resumindo todos os livros da Bíblia, que você sempre vai poder consultar antes de começar a ler aquele livro, vai te dar muito mais clareza. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo legal para te ajudar a estudar a Bíblia com constância, organização e autonomia. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!